O Senhor hoje, Ele está nos dando a palavra que toca profundamente nos nossos corações. Você sabe por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, nós estamos vivendo no mundo das incertezas. A gente não sabe mais que caminho seguir, que pensamento ter, que decisão tomar, que escolha fazer. A gente às vezes fica em dúvida do que é certo, do que é errado. A gente se sente perdido, tem muito medo nesse tempo de hoje. É tantas coisas novas que a gente não tem costume de conviver. Tá vindo assim, ó, como uma tempestade que do nada ela aparece. E você fica ali no meio da tempestade sem saber que direção tomar. Sente muito medo, muita indecisão, não sabe o que fazer. E essa palavra de hoje tá batendo assim, ó, sabe, nisso aí, ó, nesse sentimento, nessa angústia, nessa ansiedade, nesse medo, nessa indecisão que a gente está tendo. Foi feito o vídeo anteriormente do Salmo 39, onde o Senhor falava sobre os cuidados das nossas palavras, cuidado com a vaidade, cuidado com a impaciência, para a gente vigiar. E este agora, que está no Salmo 40, o Senhor fala sobre a alma paciente. No anterior, ele falava cuidado com a impaciência, no Salmo 39. E nesse agora, no Salmo 40, ele fala: ouve a alma paciente. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esses males que eu falei anteriormente, que a gente está, infelizmente, convivendo, tendo que viver nesses tempos que nós estamos vivendo, no tempo de hoje. Da impaciência, da ansiedade, do medo, de não saber o que fazer, o que escolher, que caminho seguir, escolher, que decisão tomar, que escolha fazer, com as palavras, com a vaidade, tá assim, ó. E ele aqui, nesse salmo, ele fala: Deus ouve a alma paciente e obediente. Não adianta você dedicar sacrifício, se sacrificar dizendo que é em nome para Deus, mas você fala com palavras, mas não, as suas atitudes não são coerentes com o que você fala. Tem que ser igual, com a mesma balança, palavras e atitudes e balança, na mesma medida. Se você falar uma coisa, as suas atitudes têm que ser coerentes com o que você fala. E não adianta você se sacrificar se suas atitudes não são coerentes. Você lá não prova com as suas atitudes que você é aquilo que você está falando lá, o sacrifício para Deus. Para você é um sacrifício. E aqui no Salmo 40, o Senhor fala: esperei com paciência no Senhor e Ele me inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista
É o Salmo de Davi. Davi que está falando para Deus aqui. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui é a palavra paciência. Davi orava, clamava, conversava com Deus, que Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele era um dos que Deus aparecia para ele, conversava com ele. Ele ouvia a voz de Deus e via Deus. E ele, quando Deus se ausentava, que ele não ouvia Deus ficava em silêncio, que na verdade Deus vê tudo, Deus está em todos, é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, mas ele silencia, e aí a pessoa pensa, Deus não está aqui, Deus não está perto de mim, Deus não está vendo nada, Deus não está ouvindo nada, mas engana-se, Deus está ali, sim, e ouve tudo e vê tudo. Nada está oculto a nosso Deus, nada está escondido. Deus sabe o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui Davi está falando que Deus tirou ele de uma situação difícil, onde não existia para a humanidade, para os seres humanos, saída, era impossível para o ser humano, mas Deus tirou ele dessa situação difícil, daquele problema que ele estava passando naquele momento. Naquela época existia guerras, existia ataques, existia tantas coisas, problemas familiares, muitos problemas no reinado, existia muita coisa, né? E Davi sempre conversava com Deus e pedia orientação a Deus, direcionamento, porque Deus era presente na vida de Davi. E ele falou, Deus me tirou de um lago horrível, encharco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele tirou Davi daqueles problemas que estavam atingindo, e deu a solução, né? Deu a vitória a Davi. E assim Deus vai fazer com você, se você acreditar, se você tiver fé, Ele vai tirar você desses problemas, desse charco de lodo, do fundo do poço, desse paredão. Ele vai derrubar esse paredão, Ele vai quebrar as correntes, Ele vai curar a doença, Ele vai curar a enfermidade, Ele vai curar os vícios, Ele vai curar as dificuldades financeiras, Ele vai resolver os problemas, né? Trazer paz para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, no seu trabalho. O que você estiver passando não importa. O que é impossível para o ser humano, quando o homem diz não tem mais jeito, Deus, é agora que eu ajo. É agora que eu tomo a frente, é agora que eu cuido. Por quê? Quando o homem pode, deixa o homem agir. Quando o homem diz não tem mais jeito, só Deus é Deus. O milagre de Deus, aí Deus vai fazer o milagre. Se você crê que Deus pode fazer o milagre na tua vida, Ele vai fazer. E Ele vai tirar você desses seus problemas, dessas suas dificuldades que você está enfrentando neste momento, que você acha que não tem solução, que é impossível. Deus dá um jeito. Ele dá um jeito para resolver, para te abençoar, para tirar você desse vale de ossos secos, que você já está achando que já está tudo acabado, vai estar quebrando as correntes, as amarras, tirando as serpentes, tirando os espinhos, tirando os pedregulhos, tirando as pedras de tropeço, te ajudando a derrubar os gigantes, que são as dificuldades, os problemas que para você está muito difícil de enfrentar e difícil de se resolver. Deus está cuidando e derrubando os gigantes, que assim como Davi derrubou o gigante Golias com o poder de Deus, você também vai resolver esses problemas e Deus vai tirar você desse charco de lodo, né? Desse lago onde você está, desse fundo do poço.
Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, em nome de Jesus Cristo.